Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. A ciência e a espiritualidade. Será que um dia encontraremos um ponto de convergência entre a ciência e a espiritualidade? Entre a ciência e a religião? Há possibilidades? Há muita possibilidade. A ciência existe e ela vem de Deus. Foi Deus que fez tudo com muita ciência. A ciência que nós conhecemos, ela é muito imatura. E às vezes os fatos que nós conhecemos são manipulados para que acreditemos daquela forma. Mas a ciência sempre andou de lado da espiritualidade. E a ciência que temos, ela foi herdada do espiritual. Vamos ver a história. A história tem muito a que nos falar. Aprendemos que Einstein era o bambambam de toda a ciência. E depois descobrimos que Einstein era apenas um farsante. Einstein era um bom ator, porque aquelas ciências que ele falava e aquelas continhas que ele apresentava não era dele. Einstein tinha o curso profissionalizante, nem doutor ele era, nem formado ele era em um curso superior. Ele apenas tomava conta do prédio das patentes dos alemães. E nisso tudo que era patenteado passava pela mão de Einstein, e Einstein sabiamente olhava, aprendia, e quando ele fugiu para os Estados Unidos, a convite dos Estados Unidos, ele levou consigo muitas ciências vindas dos alemães. Pois bem, Otto foi quem partiu o átomo, e veio do espiritual esta informação. Encontramos também Nikola Tesla, o grande gênio da eletricidade, que inventou coisas como micro-ondas, internet, ondas de rádio, televisão, o próprio radar foi ele que criou, e outras armas como a arma da morte, Star Wars, essas armas que os Estados Unidos têm hoje lá em cima. Tudo foi Nikola Tesla que inventou, baseado em informações dadas, segundo ele mesmo, por extraterrestres ou anjos, vindos de Marte. Então, a ciência não está tão longe da espiritualidade como alguns pseudo-ateus acreditam. Nós encontramos ciência no Antigo Egito, né? E nessas ciências do Antigo Egito, encontramos templos dedicados à ciência e ao conhecimento. Eles já conheciam os neutrinos, eles já conheciam o átomo, eles já conheciam as partículas subatômicas. Em Saqqara se praticava uma magia misturada com conhecimentos metafísicos. Hoje temos a ciência, temos setores da ciência que estudam essa parte metafísica. O que você sabe hoje de transmissão sem fio, de transmissão de eletricidade sem fio e tudo mais? No Antigo Egito já se praticava e já tinham situações onde eles captavam a energia do próprio planeta, da movimentação do planeta, eles captavam e espalhavam pelo próprio planeta. A ciência vem de Deus. E muito do que foi inventado vieram de informações de anjos ou demônios. Nikola Tesla criou a lâmpada, depois veio Thomas Edison e disse que a lâmpada era dele. Então ele criou a fluorescente e foi criando e criando e criando inventos assustadores para a época, que hoje nós sabemos que é possível, como máquina antigravitacional, ampliadores de ondas magnéticas da cabeça, do cérebro,
Então, são ciências que surgiram, né, no caso de Nikola Tesla, em 1940, 1930, que até hoje assusta. E quando nós olhamos para as pirâmides e para povos antigos, esses povos, de alguma forma, já sabiam dessa pseudociência, que era tida como religião. Então, para mim, a religião não está tão longe da ciência. Porque trabalhando com gente, quebra de maldições, às vezes a gente até se mistura com psicologia, psiquiatria ou qualquer outra ciência que alguém queira denotar. A ciência vem de Deus. Agora, existem algumas religiões que, para domínio do povo, querem que o povo fique besta. Querem que o povo acredite em bobagens. Mas nenhum invento que possamos criar, ou já temos criado, anula da nossa mente a existência e o poder de Deus. Eu sei que a máquina antigravitacional já foi criada, já foi usada várias vezes. Mas isso não tira da minha cabeça a ideia de Deus. Ah, criaram uma máquina antigravitacional, levanta toneladas, parece uma pena. Sim, é uma ciência que Hitler, que recebia informação de um espírito chamado científico, foi que partiu o átomo, criou através de Otto a fusão atômica. Tem tanta coisa que deveríamos revisar. Ah, porque os Estados Unidos criou a bomba atômica. Não, quem criou a bomba atômica foi os alemães. E os Estados Unidos, quando ganhou a guerra, será que os Estados Unidos ganhou a guerra ou houve um acordo entre os alemães e os Estados Unidos? Porque Werner, principal cientista de Hitler, se tornou o principal cientista da NASA. Porque os principais cientistas da NASA são alemães convictos. Pense bem, a ciência e Deus não estão distantes, mas andam juntos. Porque Deus fez tudo através da ciência, inclusive você que está me assistindo nesse momento. Pelo fato de você ter criado esse computadorzinho aí, que você está me ouvindo, ou essa televisão de plasma, não significa que Deus não existe. Isso não é nada perante as magníficas ciências do Altíssimo. O resto são manipulações da história. Ah, tem um grande homem, um grande cientista, grande. Ele é um plagiador. Mas ninguém fala nada também. Já passou, né? Ele já morreu, todo mundo já exaltou. Ele foi sabido, né? E um dos antipáticos, né, a Nikola Tesla. Eu quero dizer para você que eu estudo muito a Segunda Guerra Mundial. Porque na Segunda Guerra Mundial, a Torre de Babel começou a ser reconstruída novamente. E agora Deus não vai mudar mais as línguas dos homens. Deus vai deixar os homens se virar. E se alguma coisa está acontecendo no país, em outros lugares, a maioria das vezes são os homens em seus botãozinhos, como projeto ARPA, manipulação do tempo, faz parar de chover ali, chove acolá, faz parar de chover acolá, chove ali. Você está por fora do que nós somos capazes. Tomara que Deus dê muita paz no coração desses homens, porque se eles começarem a usar as armas eletromagnéticas dele, uma cidade como Campina Grande, com 400 mil habitantes, pode enlouquecer do dia para a noite. Além de enlouquecer, também ela pode desaparecer. Então que Deus dê paz à Rússia, que Deus dê paz à China, que é calada, mas é um perigo, e que Deus dê paz aos Estados Unidos, que muitas vezes age como xerife do mundo, e até agora tem dado certo, mais ou menos. Deus e a ciência não se separam. Conheço pessoas que não sabiam falar, hoje são homens
de boas palavras e de conquista pela palavra. Conheço pessoas que não eram nada na vida. Jesus deu à luz, se tornaram médicos, doutores, advogados. Uma das manifestações do Espírito Santo é exatamente a sabedoria, a ciência, a capacidade de fazer algo, o conhecimento de estabelecer algo. O Espírito de Deus, ele não vai agir. Ô irmão, aquele irmão está cheio do Espírito Santo, olha para ele. Sim. Mas tem Antônio ali, o Antônio está fazendo um prédio. Antônio era um analfabeto, morava no sítio e hoje ele é mestre de obra. Ali também Antônio pode estar cheio do Espírito Santo. Você está entendendo a minha visão? A minha visão é a seguinte, que o Espírito Santo não age somente para falar língua estranha, para ter visões. Ele age também. Eu tenho visões, falo língua estranha. Glória a Deus, sinto o poder de Deus. As pessoas ligam para mim, Deus me revela as coisas. Mas existe também a manifestação do Espírito Santo de uma forma científica. Ou seja, o cara inventar um remédio, criar algo que beneficie a ele mesmo e a sociedade, isso é do Espírito Santo. E pouca gente busca tal benefício que está à disposição de todos. Você pode pedir ao Espírito Santo para evoluir em ciência e em sabedoria, e ele vai evoluir você. Olha o que eu estou dizendo. Você pode pedir ao Espírito Santo para evoluir você em graça e sabedoria, e ele vai evoluir você como ele evoluiu Salomão. Que Deus deu para Salomão sabedoria mais do que todos os homens. Deus e a ciência não se contradiz. Que Deus aumente a ciência para o bem da humanidade e que retenha o coração dos homens, que é mau e destruidor. E que a Segunda Guerra Mundial provou que a religião e a ciência têm tudo a ver. Já que o nazismo, para mim, era a religião do poder. E essa religião do poder, ela mudou o mundo através dos seus inventos. Nikola Tesla morreu dizendo que fazia os seus inventos baseados em visões que tinha, informações fora da Terra, que ele acreditava ser de Marte. Ele criou coisas tão evoluídas que até hoje nós não desenvolvemos, como, por exemplo, eletricidade grátis para todo mundo. Ele criou um equipamento que você poderia colocar um fio aqui no chão e a eletricidade vinha normalmente para você. Mas isso não interessa aos homens, porque eles precisam de dinheiro. Eles precisam ter uma companhia que venda eletricidade para eles ganharem dinheiro. Então, uma ciência como esta, que conseguiu transmitir dos Estados Unidos para a Europa eletricidade sem fio, já éramos para estar usando, mas não estamos usando por causa do fator financeiro. Pois bem, e tudo que o Senhor Jesus quiser revelar, que revele remédios, cura de doenças, ciências que vêm dos anjos, sejam bem-vindas. Para mim, a ciência e a religião não se contradiz. Se contradiz sim na mente de alguns religiosos que querem ser o bambambam e na mente de alguns ateus que querem acreditar que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Aí vem Tesla e inventa a bobina, que entra 12 volts e sai 40 milhões de volts. Então é quase uma multiplicação. Nem tudo na ciência é 1 mais 1 é 2. Principalmente com neutrinos, com partículas subatômicas. Estamos no limiar entre a matéria e o espiritual. Estamos chegando perto. Se não abrimos ainda, estamos chegando perto de abrirmos portais, de criarmos portais de teletransportes, de criarmos um manto da invisibilidade. Alguns já acreditam que já inventaram.
somos inteligentes. Com a queda de Adão, nós nos tornamos burros, fracos, mas a natureza vai se refazendo e vamos voltando para mais ou menos o nosso estado de origem, e a ciência vai ajudando. Essa máquina que Nikola Tesla criou, que amplia as ondas magnéticas do cérebro, isso é extremamente, isso é tremendo. Que alguém com a força da sua cabeça pode levantar um carro, fazer uma pessoa voar, arrancar um pé de planta com esse amplificador sendo aperfeiçoado. Para mim, a ciência e Deus não se contradiz, porque Deus é ciência. Agora nós, com a natureza que temos caída, pegamos a ciência de Deus e utilizamos para destruir milhares de pessoas em alguns segundos. Somos brutos. E Deus fez a Torre de Babel porque sabia que o homem, com a natureza caída que tinha, tendo o poder da ciência, ele se autodestruiria antes dos nossos filhos, de nós mesmos nascer. Então, para nos proteger, Deus criou a Torre de Babel. Paz e luz para você. Então veja Deus de uma forma diferente. Um Deus que fez a ciência. E ela existe em tudo que Ele fez. Nos anjos, na terra, na sua vida, na espiritualidade também tem ciência. Paz e luz para você. Muita paz e muita luz no teu caminho.